A perfeição cristã, relativa ou absoluta? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje a gente vai conversar sobre um dos assuntos mais profundos, mais complicados, mais interessantes da teologia bíblica, que é a doutrina da perfeição daqueles que creem em Cristo e o aceitam como Senhor e Salvador de sua vida. Provavelmente o texto mais importante desse assunto na Bíblia seja Mateus 5,48, onde o próprio Jesus fala, né? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Entretanto, eu não quero discutir esse texto, o seu sentido, o seu contexto e etc. Mas eu quero falar de uma forma um pouco mais ampla. Discussões sobre a perfeição cristã, mais cedo ou mais tarde, vão conduzir à pergunta pela natureza absoluta ou relativa da manifestação dessa perfeição na vida do cristão, na vida do crente, tá bom? Já de antemão eu aviso que esse assunto, ele é um assunto que contém múltiplas perspectivas diferentes, e por ser um assunto conceitualmente pesado, algumas pessoas o consideram um pouco difícil. Eu vou tentar simplificar e colocar de uma forma didática as coisas que eu acho mais importantes para a gente se situar nessa discussão. Mas já fica de antemão aí o meu alerta em relação a isso, tá bom? Bom, a primeira questão que eu acho importante é a gente dar um passo na direção de reconhecer que o termo perfeição, o adjetivo perfeito, quando atribuído à humanidade, ele frequentemente tem sentidos diferentes, né, dependendo do contexto no qual ele é mencionado. Uma mulher vê um homem bonito e diz para sua amiga, ele é perfeito. Um homem que valoriza o trabalho acima da preguiça e tem um filho trabalhador diz, o meu filho é perfeito. Uma pessoa que está com um problema no encanamento da sua casa e consegue um encanador ágil, higiênico, barateiro, que resolve com facilidade e profissionalismo o problema, encontrou um encanador perfeito, especialmente em comparação com um encanador careiro, que se atrapalha, que demora para resolver um problema e fica ali uma situação ruim dentro de uma casa. Se você, por exemplo, vai para o mundo religioso, você compara, né, o cristão fiel com o mundano carnal que vive adorando o diabo e o pecado. Pronto, o cristão é perfeito em comparação com esse adorador do diabo e etc. Então percebam, quando a gente fala que uma pessoa é perfeita, ou quando a gente vai discutir se é possível ser perfeito ou não, nós podemos estar falando de inúmeras coisas diferentes, de conceitos diferentes de perfeição, e alguns podem ser atribuídos à humanidade e outros talvez não. A perfeição dos anjos talvez esteja acima da humanidade, a perfeição de Deus com certeza acima da humanidade, e etc. Agora, claro, existem sentidos e contextos e etc. que podem ser atribuídos à humanidade em termos de perfeição, nesses exemplos que eu dei e em muitos outros, tá bom? Ok. Outra coisa. Quando a gente então identifica que existe uma pluralidade de sentidos no termo perfeição, no adjetivo perfeito, também a gente pode perceber que existem pluralidades de sentido em relação à maioria das coisas a respeito das quais a gente vai trabalhar a ideia da perfeição. Então, por exemplo, a beleza perfeita. Estamos falando da beleza física, estamos falando da beleza do rosto, da beleza do corpo, da beleza dos cabelos, estamos falando da beleza interna, que seriam, por exemplo, atitudes morais de amor, misericórdia, ajuda, compaixão e coisas positivas. Então às vezes a gente fala, né? Nossa, que pessoa bonita, a gente pode estar querendo dizer uma pessoa externamente bonita em termos estéticos, ou uma pessoa de atitudes bonitas em termos de misericórdia, amor, verdade, caráter moral correto, pessoa bonita, né, de atitudes bonitas, etc. Então, quando a gente vai comparar a perfeição com alguma coisa para tratar, perfeito em relação à beleza, perfeito em relação à utilidade, perfeito em relação ao trabalho, perfeito em relação à espiritualidade, cada uma dessas coisas tem inúmeros significados e tal, e a gente precisa estar atento a isso. Porque, por exemplo, acontecem situações do tipo seguinte. Tal pessoa tem o rosto bonito, perfeito, mas o corpo não. Ou vice-versa. O corpo perfeito, mas o rosto não tão bonito assim. Claro, trabalhando padrões de beleza XY aí. Então a pessoa pode ser, ao mesmo tempo, perfeita e imperfeita. Rosto perfeito, corpo imperfeito.
corpo perfeito, rosto imperfeito, alguma coisa do tipo assim. Ou a pessoa externamente, entre aspas, perfeita, ou internamente imperfeita, pecadora, mas é muito bonita. E etc, tá bom? Coisas desse tipo são bastante comuns, bastante frequentes. Então, os seres humanos carregam perfeições e imperfeições, dependendo do que você está avaliando, em comparação a que você está avaliando. E isso é muito importante na discussão sobre perfeição relativa ou perfeição absoluta. Relativa em relação a quê? Absoluta em relação a quê? E esse a quê responde muita coisa e ilumina muita coisa dentro dessa discussão, tá bom? Então, ok, isso já está bem estabelecido. Agora sim, olha, eu acho que o ponto mais importante da gente identificar numa discussão sobre perfeição relativa ou perfeição absoluta é se nós estamos comparando a pessoa em relação a Deus ou em relação ao pecado. Então, por exemplo, vamos pensar que assim, ó, Deus é um ser absolutamente perfeito em absolutamente tudo, em absolutamente todos os momentos, de uma forma acima de que qualquer criatura pode ser. Num paradigma assim, nenhum anjo é absolutamente perfeito, nenhum homem sem pecado é absolutamente perfeito, muito menos o homem pecador pode ser absolutamente perfeito. Porque você está comparando a perfeição do homem com ou sem pecado, ou de Deus, ou dos anjos, com Deus. E nesse ponto, nenhuma criatura tem a perfeição exata, idêntica à perfeição divina do Criador, que existe por si mesmo, que não é incriado, é eterno e etc. Tá bom? Agora, se você for comparar as criaturas com o pecado, você poderia chegar a uma conclusão do tipo assim, que os anjos que não caíram são absolutamente perfeitos em relação ao pecado, porque eles nunca pecaram e nunca caíram. O ser humano sem pecado era absolutamente perfeito, porque não tinha pecado lá quando foi criado, Adão e Eva, e era a imagem e semelhança de Deus, sem pecado, absolutamente perfeitos. Agora, a discussão mais complicada é o homem após a queda. Ele pode ser absolutamente perfeito em relação ao pecado, sim ou não? Em resumo, o homem caído pode viver sem pecar, sim ou não? Essa é uma discussão um pouco mais complicada. E o que acontece? Quando a gente vai avaliar a resposta a essa pergunta, a gente vai também entender que assim como o termo perfeição tem inúmeros sentidos, o termo pecado também tem inúmeros sentidos. Então, por exemplo, o pecado pode ser descrito como uma transgressão livre de um agente livre que transgride porque quer transgredir uma norma conhecida. Então, o assassino que conhece a lei de Deus que diz não matarás, mas ele, pelo seu pecado, pela sua decisão, ele vai lá e dá um tiro numa pessoa e mata ela mesmo conhecendo a lei de Deus. Ok. Então isso é um pecado, é uma transgressão da lei de Deus, uma transgressão consciente, uma transgressão rebelde, uma transgressão evidente, uma transgressão clara e etc. Bacana. Então esse é um conceito de pecado. É possível um homem ser absolutamente perfeito à luz desse conceito de pecado? Sim. Se ele toma a decisão de não matar, pronto, ele é absolutamente perfeito. E não só em relação a isso, aos 10 mandamentos lá, né, que seriam a lei que define o pecado. Então, se você escolhe não ter outro Deus, não idolatrar, não falar o nome de Deus em vão, você guarda o sábado, escolhe honrar o seu pai e a sua mãe, escolhe não matar, não adulterar, não roubar, não mentir e não cobiçar e etc. Então, em tese, você tem aí uma perfeição absoluta em relação a esse conceito de pecado. O problema é que o pecado não é conceituado somente nesses termos na palavra de Deus. Então quando você vai, por exemplo, para Romanos capítulo 8, você vê que a carne do ser humano, ela não se sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode se sujeitar. Então pela carne do ser humano, uma carne que contém uma inclinação ao egoísmo, à malícia, à vaidade, à agressividade e etc. Mesmo que o homem queira não pecar, ele não consegue. É aquele dilema também de Romanos capítulo 7. Então veja, quando a gente trata no conceito de pecado, nesses termos, nenhum homem pode ser absolutamente perfeito em relação ao pecado.
E então, quando a gente vai falar de discussão de perfeição relativa ou absoluta, a gente tem que deixar claro a que estamos nos referindo. Se estamos isolando o conceito de pecado como transgressão deliberada, livre e consciente da lei de Deus, é possível sermos absolutamente perfeitos. Mas se tratarmos com as dimensões mais radicais do conceito de pecado como algo que vem da natureza humana e o que é impossível para a lei porque ela está enferma pela carne, a carne não consegue agradar a Deus, não consegue se submeter à lei de Deus e etc. Nesse sentido, não há nenhuma perfeição absoluta atingível ao homem neste mundo em relação ao pecado. O que significa dizer que todo ser humano já pecou, que todo ser humano peca e todo ser humano continuará pecando até que tenha a sua natureza transformada. Obviamente que essa resposta ela incomoda especialmente os chamados perfeccionistas adventistas, que gostam de dizer o seguinte, que só Deus é absolutamente perfeito, então toda a perfeição humana é relativa. Agora, o fato dela ser relativa não quer dizer que o homem é escravo do pecado e vai continuar pecando, não, nós podemos parar de pecar e etc. E justamente por causa dessa visão é que eles mantêm uma visão muito estreita do conceito de pecado como algo que significa unicamente transgressão da lei em termos conscientes, em termos de pessoas que respondem pelos seus atos, em termos assim, de ser pessoas mais maduras e etc. Só que num paradigma como esse, a universalidade no pecado descrito na Bíblia não funciona, porque, veja bem, a Bíblia diz que todos os seres humanos pecaram, mas nem todos os seres humanos conheceram a lei escrita de Deus. Nem todos os seres humanos atingiram uma idade antes de morrer totalmente consciente de todas as coisas e das leis divinas e etc. De qualquer forma, todos eles têm que ter pecado, porque todos pecaram e o único caminho para ir para o céu não é o estar sem pecado, é o estar em Cristo e etc. Então, por esta universalidade do pecado na humanidade, a gente entende que o conceito de pecado vai além desse conceito superficial de transgressão consciente da lei de Deus da parte de uma pessoa madura, mas inclui a própria natureza humana que contém em si mesma malícias, agressividades, acima de tudo o egoísmo, que é mais ou menos aí o carro-chefe de todas essas questões. E nós já nascemos egoístas, manchados pelo pecado, e os pecados, vamos pensar assim, mais maduros, são unicamente manifestações externas desse problema fundamental humano na sua natureza. E, portanto, enquanto a sua natureza não for transformada, não existe perfeição absoluta na humanidade. E isso não comparando a humanidade com Deus, mas em relação ao pecado. Não existe ninguém absolutamente perfeito, porque não existe ninguém absolutamente sem pecado na face da terra, e isso é verdade hoje e continuará a ser verdade até que Cristo venha e através da glorificação liberte os seres humanos da presença do pecado, pelos menos os seres humanos crentes, da presença do pecado eternamente, então com natureza transformada, aí então seremos absolutamente perfeitos em relação ao pecado, porque não carregaremos mais as manchas do pecado em nós.